Olá! Vamos decodificar juntos o mais recente relatório gerencial do REC Recebíveis Imobiliários, o famoso REC R11. A ideia aqui é a gente ir fundo nos números para entender de verdade o que está acontecendo com a estratégia e a saúde do fundo. Bom, vamos começar com aquilo que todo mundo que investe para ter uma renda quer saber primeiro: o dividendo. É o que, no fim do dia, cai na conta. Então, vamos direto ao ponto. E está aí na tela. O valor que foi distribuído por cota, referente ao que o fundo gerou em setembro, foi de pouco mais de 74 centavos. Esse é o rendimento bruto que chegou para os cotistas. Agora, para a gente ter uma ideia do que isso representa, esse valor dá um dividend yield mensal de quase 0,92%. Isso, claro, com base no preço da cota lá no fechamento do mês, que era de R$ 80,73. Se a gente anualizar isso, dá mais de 11%, e o melhor de tudo, isento de imposto de renda para a pessoa física. Ok, um ponto super importante para a gente entender o resultado do mês. A gente está olhando os dados gerados em setembro, certo? Só que como a maior parte da carteira do fundo está ligada à inflação, o rendimento, na verdade, reflete os índices do IPCA de meses anteriores, mais especificamente de julho e agosto. Sabe por quê? Porque leva um tempinho entre a apuração do índice e o repasse dele para os CRIs. É uma defasagem que todo investidor de fundo de papel precisa ter em mente. Certo. Agora que a gente já viu o dividendo, vamos dar um passo para trás e entender o DNA do fundo. O que, exatamente, o RCR11 faz e como ele está posicionado no mercado hoje? Traduzindo isso aí, o RCR11 é o que a gente chama de fundo de papel. Ele não compra tijolo, não compra imóveis físicos. A praia dele é outra. Ele funciona como um financiador do mercado imobiliário. Ele compra dívidas, os CRIs, que as empresas emitem para financiar seus projetos. E o ganho do fundo vem dos juros e da correção monetária que são pagos nesses títulos. Simples assim. Esse aqui é o preço de mercado. É o valor que uma cota estava sendo negociada na bolsa no finalzinho de setembro. É aquele preço que sobe e desce todo dia, refletindo a oferta e a demanda. E este outro é o valor patrimonial. Pensa assim, se a gente pegasse tudo que o fundo tem, pagasse todas as dívidas e dividisse o que sobrou pelo número de cotas, chegaria nesse valor. É o valor contável, o preço justo teórico de cada cota. A mágica acontece quando a gente compara esses dois números. Com P sobre VP de 0,91, o mercado está pagando menos pelo fundo do que, teoricamente, os ativos dele valem. Mas por quê? Isso pode indicar algumas coisas. Talvez um pessimismo do mercado com a inflação futura, que é o grande motor dos rendimentos, ou uma percepção de risco um pouco maior. É um desconto que vale a pena a gente investigar, né? Certo! Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos fazer o seguinte: abrir o capô e ver exatamente onde o dinheiro do fundo está alocado. No fim das contas, a composição da carteira é tudo. Olha só, esse gráfico mostra a estratégia em ação. A grande esmagadora maioria, 92%, está em CRIs, o que é o esperado, claro. Mas é interessante notar que tem uma pequena parcela em outros fundos imobiliários e até um imóvel direto, o que acaba adicionando uma camadinha extra de diversificação. Mas o foco principal é, sem dúvida, o crédito imobiliário. E aqui, pessoal, está o coração da performance do fundo. Dentro dos CRIs, 86% da carteira é corrigida pelo IPCA. Isso quer dizer o quê? Que o REC 11 é, na essência, um veículo de investimento em inflação. Quando o IPCA sobe, os rendimentos tendem a vir junto. Quando cai, bom, os dividendos sentem um impacto direto, como a gente viu recentemente. Aquela fatia de 11% em CDI dá um contrapeso importante, porque está atrelada à Selic. E onde estão as garantias desses créditos todos? A diversificação geográfica é um ponto relevante e o fundo atua em 14 estados. Mas esse gráfico mostra uma concentração bem forte em São Paulo. Isso não é necessariamente ruim, afinal, é o motor econômico do país, mas cria uma certa dependência da saúde econômica de um único estado. É um risco de concentração para a gente ficar de olho. A gestão não ficou parada em setembro, não. Pelo contrário, foram feitas aquisições bem estratégicas, como esse CRI Credblue com uma taxa excelente de IPCA mais 9% ao ano, travando um retorno real muito bom. A compra do CRI Matarazzo atrelado ao CDI ajuda a diversificar os indexadores. Ao mesmo tempo, a venda de posições menores sugere uma otimização da carteira, talvez para realizar algum lucro ou se desfazer de ativos que não eram mais tão estratégicos. Agora, vamos para uma parte que é, assim, vital na nossa análise. A carteira é atraente, mas e a segurança? Vamos avaliar o risco de crédito e como está a estrutura de capital do fundo. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Num fundo de crédito, o maior fantasma é a inadimplência, ou seja, o risco de o devedor simplesmente não pagar a dívida. E a notícia, segundo o relatório, é excelente.
Todas as 97 operações de CRI da carteira estão adimplentes. Isso mesmo, zero inadimplência. É um belo atestado da qualidade da análise de crédito que a gestão faz e um indicador de saúde muito forte para o portfólio. Vamos com calma nesse slide porque ele tem bastante informação, mas é crucial. O endividamento sobre o patrimônio é de só 2,1%, ou seja, o fundo praticamente não usa dívida para operar. A alavancagem também é mínima, em 1,02%, e o índice de solvência geral é impressionante, 47,6%. Simplificando, isso quer dizer que para cada R$1 que o fundo deve, ele possui mais de R$ 47 em ativos. É uma estrutura de capital que a gente pode chamar de extremamente segura e conservadora. Para a gente fechar, vamos dar um zoom out. Olhar o histórico de desempenho nos dá algumas pistas, e a visão da gestão nos aponta o caminho que o fundo pode seguir. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente a jornada dos dividendos no último ano. A gente vê claramente a tendência de queda recente, que está diretamente ligada à performance mais fraca do IPCA, como a gente já conversou. Isso só reforça o ponto principal. O futuro dos dividendos deste fundo está intimamente ligado à trajetória da inflação no Brasil. Então, vamos consolidar tudo. Nos pontos positivos, o que a gente tem? Um fundo negociando com desconto, uma carteira de crédito impecável, com zero inadimplência, gestão ativa e uma estrutura financeira muito sólida. Do lado dos pontos de atenção, a alta dependência do IPCA traz volatilidade para os rendimentos no curto prazo e a concentração geográfica em São Paulo é um fator para a gente sempre ter no radar. E aqui as palavras da própria gestão vêm para confirmar nossa análise. Essa citação do relatório explica com total transparência dinâmica por trás do resultado recente, amarrando tudo diretamente aos índices de inflação de meses passados. E a gente termina com essa provocação para reflexão. Diante de uma carteira de crédito saudável e um preço de mercado descontado, será que essa volatilidade da inflação no curto prazo está criando uma janela interessante para quem tem foco no longo prazo? A resposta final, claro, depende da estratégia de cada um. Agradeço a companhia nesta análise e até a próxima.